Olá, boa noite. Bem-vindas e bem-vindos à conversa de hoje no Festival de Fotografia de Paranapiacaba. Eu vou estar chamando, hoje nós temos a apresentação da Aline Mota. Oi, tudo Tudo bem, bem? Aline? Tudo certo. Bem-vinda. Obrigado. Vamos conversar um pouco, né, sobre os seus projetos, sobre os seus trabalhos. Muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Então, espero que a gente consiga conversar um pouco, você consiga apresentar. O tempo parece pequeno, né, mas a gente tenta ver algumas coisas, né, na sua trajetória, nos seus trabalhos, né? É, eu queria inicialmente só agradecer a equipe do festival, dos voluntários que organizam, né, todo esse projeto. Falar que o festival acontece agora online, né, também, e que ele é feito pensando principalmente na questão da educação, dos direitos humanos e do meio ambiente. E a gente está fazendo uma série de conversas agora em maio, vai ter também mais uma série em junho, a gente vai continuar até novembro, quando a gente espera fazer o festival físico, com todas as questões e possibilidades, né, com todos os protocolos necessários para estar resolvendo isso. Né? Eu queria fazer uma breve apresentação sua. Né? Você é artista visual, nasceu no Rio de Janeiro, vive e trabalha... Não? Em Niterói. É É outra Niterói, cidade. desculpa. Eu vi só o Rio de Janeiro, em Niterói. Niterói, Rio de Janeiro, vive e trabalha em São Paulo, bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-graduado em Cinema pela New York School University, em Nova York, Estados Unidos. Foi contemplada com o programa Rumos de Itaú Cultural em 2015 e 2016. A Bolsa Zoom de Fotografia do Moreira Salles, Instituto Moreira Salles, de 2018. E com o Prêmio Indústria Nacional Marco Antônio Vilaça, agora no ano passado. E recentemente participou de algumas exposições importantes, como Histórias Femininas, Artistas depois de 2000 no MASP, Histórias Afro-Atlânticas, também no MASP, no Tomiotaki, e Rio dos Navegantes, no Museu de Arte do Rio, né, no mar. Você basicamente trabalha com diferentes técnicas, fotografia, vídeo, instalações, colagens, materiais técnicas, e alguma das coisas, alguns dos temas, né? Você trabalha com diferentes temas, mas alguns dos temas que você trabalha com revelar outras corporalidades, ressignificar a memória, as suas origens, a ancestralidade afro, né? E outras questões, né? Então, bem-vinda. A gente vai estar mostrando daqui a pouco, quando você fala, vai estar mostrando algumas imagens que você enviou para a gente, e fique à vontade. Muito obrigado. Certo. Quando você me convidou, você pediu para eu selecionar 10 imagens Sim, e eu selecionei imagens de 3 trabalhos. tá. O primeiro trabalho é o que eu queria falar, é o Filha Natural. Esse trabalho, ele recebeu um Ups. primeiro financiamento. Olha, tá dando para ver? Ele recebeu um financiamento do Centro Cultural São Paulo. Eu me inscrevi no edital de exposições do Centro Cultural. Esse edital ele existe há mais de 15 anos, é um edital muito importante. Então, em 2018, eu fui contemplada e eu fiz a primeira parte desse trabalho. Essa primeira parte teve uma instalação e um livro de artista. Daí, no ano seguinte, eu fui comissionada pelo MASP para participar da exposição Histórias Feministas. E aí, então, ano passado, em 2019, eu continuei a pesquisa e fiz a segunda parte do trabalho. Ok. E eu apresentei 2 fotografias, essa fotografia e uma outra, que eu acho que também está aí, e um vídeo.
Então, com esses dois financiamentos que eu pude fazer minha pesquisa, eu acho muito importante a gente mencionar quem realmente financia trabalhos artísticos no Brasil, como é que a gente consegue fazer com que a nossa pesquisa, o nosso trabalho continue de pé, mesmo durante agora essa pandemia, como é que a gente vai fazer para poder viver do nosso trabalho? Eu falei recentemente num podcast do do Desenvolvimento de Minas Gerais. E está no Spotify e as pessoas podem buscar por esse podcast que eu falo um pouco sobre esse trabalho. E uma outra referência também boa que eu estou falando sobre esse trabalho está no canal do YouTube do Instituto Moreira Salles. Sim. Eu falei lá num evento chamado Fórum Ferrez, que era sobre o Marco Ferrez, e foi gravado, então eu participo da mesa 3. Foi muito legal esse encontro lá no Moreira Salles, eu explico em detalhes sobre essa pesquisa. Então vale a pena entrar lá no YouTube, no canal do Instituto, e procurar por essa fala. Mas hoje eu queria aproveitar essa oportunidade para falar sobre a pesquisa e sobre os livros que eu li para poder fazer esse trabalho. Sim. Eu nunca tive a oportunidade de ter falado sobre isso antes, então eu acho legal falar assim, mais especificamente sobre a pesquisa, porque eu acho que muitas vezes parece assim que os artistas parece que cai do céu assim uma ideia e daí ele faz o trabalho porque ele sonhou com aquilo e daí magicamente aparece e nunca é assim, é todo um processo, né? Então eu já vim há alguns anos fazendo trabalhos que eram sobre a minha própria família. Então, eu comecei primeiro fazendo um trabalho sobre minha avó Doralice, que está no Ponte sobre Abismos. Depois a gente pode falar mais sobre isso. E depois eu fiz mais outros 2 vídeos que eu vou desenvolvendo essa ideia sobre essa genealogia negra, né? No caso da família da minha mãe, que é uma família negra. A família do meu pai é uma família branca. De origem portuguesa, que chegou no Brasil há mais de 350 anos atrás. Mas eu tenho focado muito nas mulheres da minha família, é uma escolha consciente. Então, o Filha Natural é um desenvolvimento dessa pesquisa. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu sabia, né, óbvio, a minha mãe, que é a Dona Vilma. E daí tem a mãe dela, que é a minha avó, que é a Doralice. Aí tem a mãe da minha avó, que é a Mariana. E tem a minha tataravó, que é a Francisca. Tá. Então eu sabia que o nome dela era Francisca. E eu sabia que ela tinha sido escravizada numa fazenda no Vale do Paraíba, em Vassouras. Eram essas informações que eu tinha. Então, eu fui procurar informações, eu fui até Vassouras, eu fui na igreja, né, Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira da cidade. Inclusive, tanto a Mariana quanto a Francisca usavam o sobrenome da Conceição ou de Jesus, que é se referindo a essa paróquia. Então, eu fui até lá. Essa paróquia ela tem registros muito antigos de batismo, casamentos e óbitos. E daí eu fui procurar essa Francisca, que teria nascido por volta de 1850. E eu não encontrei, na verdade, registro de batismos dessa Francisca. É interessante também falar que os livros eram separados, né? Tinha os livros dos cativos e o livro dos livres.
né, das pessoas livres e das pessoas escravizadas eram livros separados. Isso é uma coisa que, obviamente, a gente sabe, mas quando a gente olha mesmo a fisicalidade desses livros, é uma coisa assim, muito impressionante. É muito Mas eu forte, né? encontrei um atestado de óbito. Daí eu encontrei online, né, que são os atestados de nascimento e de óbito dos cartórios, de um óbito em 1918, e de uma francisca. E era o único óbito assim que batia mais ou menos as datas. E daí dizia que essa francisca tinha morrido na fazenda de Ubá. Então, eu fui procurar tudo que eu podia encontrar sobre essa fazenda de Ubá. E eu encontrei muita coisa, porque é uma fazenda icônica do Vale do Paraíba. Recebeu visita de visitantes estrangeiros, né? Esses viajantes estrangeiros escreveram sobre a fazenda de Ubá. Tem 2 fotografias do Klumb, né? Que esse fotógrafo também é muito importante, né? Do século XIX. E também tem uma litografia, né? Que é baseada numa fotografia do Vitor Fronde, também da fazenda de Ubá. Então, eu fui procurar esses registros iconográficos e fui procurar a documentação também. Quem eram os proprietários dessa fazenda na época? Oi, Rafa, você entrou aí? Rafael Galante, ele entrou, é uma pessoa muito importante, né, para esse projeto, me ajudou muito. Então, eu fui procurar os inventários. Nisso, eu fui no IPHAN de Vassouras, que tem uma quantidade enorme de inventários. E eu espero que algum dia isso seja colocado online, que as pessoas não precisem ir até lá, além de salvaguardar essa documentação, que as pessoas possam acessar remotamente. Isso é uma coisa muito importante. Então, eu encontrei os inventários dos proprietários na época, e daí eu fiz um cruzamento dessas informações, né? Dos inventários com as fotografias e o que eu podia, que tipo de hipótese que eu podia formular a respeito da Francisca. Então, nesses inventários, você tem, assim, os bens da família, né? Os bens da pessoa lá que está sendo inventariada. Então, dentre os bens, tinham os seus escravizados. No caso dessa fazenda, tinha mais ou menos 200 escravizados e, de fato, tinha uma Francisca. E essa Francisca é bastante interessante, que ela compunha um núcleo familiar. Então, tinha a Francisca, que era filha de Clementina e Bruno. Né? Então, tem a Clementina, tem o Bruno, que são os pais da Francisca, e tem os irmãos da Francisca. E como eles tinham muitos bens e filhos, depois tem um primeiro casamento, depois tem um segundo casamento desse proprietário, esse inventário ele dura cerca de 30 anos. Nossa. Então, durante 30 anos, tem a listagem desses bens, né? Que é essa fazenda, com a plantação de café, tinha um canavial também, e seus escravizados, né? Então, a gente consegue acompanhar essa Francisca desde que ela tem 4 anos, né? Até 30 e poucos anos. O que vem a comprovar também esses núcleos familiares, né? A formação de uma família escrava, né? Escravizada. Então, o vídeo, que é um vídeo de 15 minutos que estava nessa exposição Histórias Feministas, se alguém que estiver assistindo quiser ver, pode me mandar uma mensagem que eu mando o link. Eu acho muito importante e a gente difundir os nossos trabalhos. Eu não posso colocar assim online agora, porque eu estou tentando entender como é que vai ser essa coisa, né, da pandemia e como é que a gente vai conseguir mostrar os trabalhos.
mas eu posso mandar um link com senha para alguém que queira ver. E aí eu posso mandar esses 15 minutos que eu estou formulando essa hipótese sobre a Francisca. Mas agora eu queria mostrar os livros que eu usei para poder fazer esse trabalho. Que eu acho importante dar subsídios para as pessoas, né? Como é que eu fiz isso? Como é que eu consegui juntar todas essas linhas de pesquisa que são tão diferentes? Porque eu estou falando de história, né? Eu estou falando de antropologia, eu estou falando de arquitetura e de arte também, né? De fotografia. Como é que a gente consegue juntar todas essas coisas? E realmente, assim, não caiu do céu. Foi uma pesquisa de alguns anos, né? Que eu fui aprimorando com as visitas a Vassouras e com esses livros. Então, o primeiro livro que eu quero mostrar é esse aqui. É o livro do Robert Slanes, que é um americano que foi professor durante muito tempo, né, na Universidade de Campinas, né, na Unicamp, e ele escreveu esse livro emblemático que chama Na Senzala, uma Flor, Esperanças e Recordações na Formação da Família Escrava. Esse livro, o Rafael está comentando, e esse livro é um livro único na historiografia brasileira. Não à toa foi escrito por um americano. A gente vê também, eu vou mostrar, tem uma sequência, né, de estrangeiros que escreveram sobre o Brasil. E o Robert Slanes é um deles, e foi ele é uma pessoa assim, muito, muito, muito importante para a historiografia brasileira. E esse livro, ele é importante porque ele fala exatamente isso que eu fui comprovar na prática, na formação desses núcleos familiares, e como que esses núcleos familiares preservaram essa cultura que chega até mim, né? Por que eu estou viva hoje? Por que eu estou falando sobre isso hoje? Porque exatamente essas pessoas, elas se juntaram, elas se uniram de diversas formas, coletivamente, né? São projetos coletivos de sobrevivência, que a gente tem muito que aprender com eles, porque como que eles conseguiram sobreviver a uma realidade tão difícil. Você pode imaginar que uma fazenda de café é um campo de concentração com trabalho forçado. Não existe outro tipo de comparação, né? É campo de concentração com trabalho forçado. E essas pessoas, elas formaram famílias, elas tiveram filhos, e a gente está aqui até hoje, né? Por causa deles. A gente está aqui porque eles existiram. Então, esse livro é um livro assim, seminal para a historiografia brasileira, e eu recomendo muito, Na Senzala, uma Flor. E quem for assistir ao vídeo vai ver que se remete assim, totalmente a esse livro, principalmente os capítulos finais. Um outro trabalho do Slanes, né, do Robert Slanes, que também foi muito, muito importante, que fala sobre o uso do fogo e da simbologia do fogo para as culturas centro-africanas. E é um artigo que eu tenho aqui ele impresso, que chama Malungo Ngoma Vem, África Coberta e Descoberta do Brasil. É um artigo maravilhoso, eu também recomendo muito, muito que as pessoas leiam. Assim, ele tem uma escrita super fluente, maravilhosa. Também influenciou muito a escrita da narração desse vídeo. Se não tivesse esses dois trabalhos, certamente a narração do vídeo seria outra. Também de pesquisa tem o livro E aí são dois livros, né? Como eu falei antes, dos viajantes estrangeiros. Não à toa são dois viajantes estrangeiros franceses. A gente tem essa cultura no Brasil, né? Desde a missão francesa, de fotógrafos franceses e viajantes franceses escrevendo sobre o Brasil, fotografando sobre o Brasil. As expedições, né? As expedições. Então, esse livro chama Viagem pelas Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, do Auguste de Saint-Hilaire.
É um livro que foi escrito na década de 1820. Depois 40... nós estamos colocando aqui embaixo os nomes para o pessoal. Tudo bem, Márcia Harum. E quem tiver perguntas também pode encaminhar, que a Carmen está do outro lado, Carmen Pérez Maldonado está do outro lado, a equipe tá mandando algumas perguntas já. Certo. O outro livro que foi escrito 40 anos depois, chama Brasil Pitoresco. E eu achei engraçado que as pessoas riram quando eu falei isso lá no Instituto Moreira Salles, que foi uma espécie de crowdfunding que eles fizeram. O Charles Ribeyrolles, que era um jornalista francês, e o Victor Front, que era um fotógrafo. E realmente, eles fizeram uma espécie de crowdfunding, você consegue acompanhar, né, todos os anúncios no jornal dessa enciclopédia, desse Brasil Pitoresco, que as pessoas pré-compraram e iriam receber essa espécie de enciclopédia que é o chamado Brasil Pitoresco. Tem 2 volumes, foi lançado em 2 volumes em livro. Isso 40 anos depois, né? Mais ou menos em 1856. Um outro livro também muito importante, também sobre vassouras. Eu estou mostrando também a capa dos livros, porque a capa dos livros, ele tá no vídeo. Eu uso a capa dos livros, a tipografia, sabe? Eu tirei exatamente dos livros. Tem uma outra aqui também que eu tirei. Tipo, essa tipografia, sabe? Tudo isso, quem for assistir o vídeo, quem pode me pedir, eu mando. Vai ver que eu usei desse livro, que é do Stanley Stein. Tá. Nós estamos tendo... Quando mostra assim, ele no Instagram, ele mostra ao contrário. Então, a gente está vendo SA, mas a gente está colocando o nome embaixo para o pessoal acompanhar também. E eu tenho... E o vídeo, não sei se você quiser, eu posso estar mostrando um pedaço aqui do vídeo. Certo. Esse livro chama Vassouras, a Brazilian Coffee County. E também é um livro, também como eu estava falando, né? Muitos estrangeiros e também foi um americano que escreveu, né? Mas assim, no século XX. Ele foi para Vassouras e também ele fez um trabalho único, né? De pesquisa. Agora, passando para pesquisadores brasileiros, um livro que me ajudou também muito foi esse dicionário do Ney Lopes. Novo Dicionário Banto do Brasil. Tá. E esse livro foi muito importante porque um dicionário que eu podia me aprofundar em palavras, né? Como malungo, calunga, né? Palavras umbigada, o que elas queriam dizer, por exemplo, conceitos como amarração, né? Que amarração é essa que a gente ouve falar? Amarração, né? Dos inquices e tudo isso. Então tem explicações maravilhosas aqui nesse dicionário. Novo Dicionário Banto do Brasil, do Ney Lopes. Ney Lopes quase dispensa comentários, né? Eu não sei o que seria do Brasil sem o Ney Lopes. Sinceramente, eu não sei. Um outro livro também muito importante, que é baseado nesse livro do Stein, né? Tem um livro do Stein, aí tem um livro que chama Memória do Jongo, que porque o Stein, ele fez gravações de áudio de jongos. E daí esse livro, ele recupera essas gravações do Stein. É um livro que tem um CD junto também. É muito, muito bom. Muito bom esse livro, Memória do Jongo. Os pesquisadores, que na verdade são organizadores, é a Silvia Ronaldo Lara e o Gustavo Pacheco. Tá. E o último livro
que eu queria mostrar, também desse pesquisador brasileiro muito importante, que é o Flávio Gomes. E é um livro que chama História de Quilombolas, Mocambos e Comunidades de Senzala, no Rio de Janeiro, no século XIX. E ele fala mais precisamente sobre uma insurreição que teve em Vassouras em 1838. Muito, muito, muito interessante, né? É uma história pouco conhecida ainda. Eu não abordo ela diretamente no meu vídeo, né, nesse trabalho, porque eu estou focando mais nessa, né, na fazenda de Ubá e nessa hipótese sobre a minha tataravó Francisca. Mas eu espero algum dia fazer algum trabalho mais específico sobre essa insurreição, que é muito, muito importante. Isso aí, né? Do Manuel Congo, da Mariana Crioula, que fizeram essa insurreição que foi única também, assim, no Vale do Paraíba, que atemorizou toda a região durante décadas. Bom, era isso assim que eu tinha para falar sobre esse trabalho, mostrando esses livros. Não sei se você quer fazer alguma pergunta sobre ele ou se a gente passa para o próximo. Eu teria várias perguntas, mas a gente, que nem eu falei, passa muito rápido. A gente já foi quase meia hora, então Passar para o próximo. trilogia, né, nos outros fundamentos. Porque eu acho que é muito importante você fazer essa aproximação da pesquisa, porque aquilo que você falou, né, trabalhos, às vezes, você falou, em determinado momento, não é fácil ganhar esses projetos, esses editais, né, demora muito tempo, é muita pesquisa, mas você está sendo generosa e falando do seu processo, né, como se fosse uma aula, uma troca, né, das pessoas. Então é muito importante você falar. Eu vejo hoje nas aulas, às vezes com os mais jovens, né, ser imediato, de querer construir logo um livro, uma publicação, e cada coisa tem seu tempo, né? É muita transpiração. É muita pesquisa, porque eu acho que, principalmente para fazer esse tipo de trabalho, eu acho que em todos os tipos, mas nesse que a gente faz uma pesquisa histórica, a gente realmente precisa ler, precisa ir até os lugares, precisa conversar com as pessoas. Tem muito de história oral também. Eu Sim. nem mencionei a Cláudia Mamed, né, que é essa personagem que aparece e retorna a essa fazenda. Como uma espécie de... Ela representa, né, tanto a Francisca, que é a minha tataravó, quanto os antepassados dela. Então, é uma troca, né, que a gente... que eu tento organizar nesse vídeo, né? Ou seja, da Cláudia em relação à minha família e o que tem de comum entre a gente. E eu vi muito a Cláudia, né, que é essa líder comunitária lá de Vassouras, também ajudou muito a pesquisa. Então, é uma série de fios, né? É uma série de coisas que a gente vai buscando, uma série de referências que a gente vai buscando, e a gente vai tentando fazer esse amálgama, que no final são esses trabalhos, né, que são sínteses de uma pesquisa que dura muito tempo e que tem diversas fontes. Agora, partindo para psicologia, Isso. são 3 vídeos. O Outros Fundamentos é um vídeo de tela única, foi o último, né? Eu comecei com Pontes sobre Abismos, que são 3 telas. E depois eu fiz o Se o Mar Tivesse Varandas, que são 2 telas. E o Outros Fundamentos tem uma tela só. Então parece que eu fui, né, realmente a pesquisa estava fragmentada, também na sua forma, né, com as 3 Sim. telas, e foi para 2 e foi para uma só. Esse trabalho é sobre uma residência artística que eu fiz na Nigéria,
em Lagos. Eu fiquei 32 dias em Lagos, em dezembro de 2017. E eu só fui finalizar esse trabalho em 2019, ano passado, quando eu recebi do Museu de Arte do Rio, para a exposição Rio dos Navegantes. Na época, eles mostraram uma fotografia de uma série enorme. Todas as minhas séries de fotografia são enormes. São da conta de milhares de fotografias, na verdade. E eu tento ir fazendo essas séries, né? Tentando sintetizar e fazendo séries a partir de uma gama enorme de imagens. Então, o Outros Fundamentos tem, como eu falei, né? Eles apresentaram lá no mar, né? No Museu de Arte do Rio, uma fotografia e um vídeo. E é um vídeo também de 15 minutos. E daí conta um pouco sobre a minha experiência na Nigéria, né, em Lagos, nessa comunidade que está aparecendo no vídeo, que chama Iwaya. E que conexão que eu poderia fazer entre essa comunidade, Cachoeira, né, que fica no Recôncavo Baiano, e o Rio de Janeiro. São 3 cidades que, não à toa, têm nomes relacionados à água, né? Lagos, que é esse nome em português. Os portugueses realmente estiveram em tudo quanto é lugar e saíram nomeando também esses lugares. Lagos foi mais um deles. Cachoeira, né? Cachoeira no Recôncavo, e o Rio de Janeiro, o Rio. E se é uma ideia que se eu pudesse evocar a memória dessa água, o que essa água me diria? Né? O que tem nessa água? Será que essa água que banha essas cidades tem memória? E o que elas podem me dizer hoje? Que tipo de conexão, que tipo de pontes que a gente pode fazer? São cidades também que têm pontes icônicas. Lagos tem pontes por tudo quanto é lugar, né? O nome é Lagos, não à toa. Entre os lagos. Em Cachoeira tem uma ponte de ferro icônica. E o Rio de Janeiro com a ponte Rio-Niterói, começou de Niterói, então você imagina quantas vezes eu não cruzei essa ponte, tanto com a barca quanto pela própria ponte também, né? Então, esse trabalho, ele tenta fazer essa união entre essas águas, essas pontes, esses caminhos e essa ancestralidade comum. Eu fiquei muito, muito impressionada quando eu fui à cachoeira. Eu acho que não existe uma pessoa que vá ao Recôncavo, não existe uma pessoa que vá à cachoeira e não saia muito mexido da experiência. E de fato. Então, como é que você consegue formar um diálogo, né, sobre essas experiências comuns, né? O que essas cidades têm em comum? E uma espécie de estranhamento na Nigéria, né, em Lagos, que deu tá lá e ser vista como uma estrangeira. Na verdade, ser vista como uma branca, né? Como eles chamam, oimbo, que quer dizer simplesmente branco. E era como eu era chamada a todo momento, né? Oimbo, oimbo. E era eu, e eu falava assim, eu? Como assim? Vocês não estão me reconhecendo? Eu voltei, eu demorei um pouco, mas eu voltei. Mas não era tão evidente, né, que possivelmente algum ancestral meu veio dessa região. Não era nada evidente para as pessoas em Lagos isso, né? O que foi, né, eu fiquei
bem mexida com isso também. Então, esse vídeo e essa série de fotografias reflete exatamente isso. A gente quer passar para o... Sim, sim. Depois tem mais algumas perguntas. Daí... eu vou fazer Ele algumas já está perguntas aqui. encaminhando para o final, né? Tem mais 10 minutos. É muito rápido, é impressionante como voa, passa rápido, né? E de estar ouvindo essas histórias, né? Suas referências. A Nazaré Pérez pergunta: essa sua pesquisa é uma tese de mestrado ou doutorado? Pois é, né? Já me perguntaram isso e realmente parece mesmo, né, que é uma tese acadêmica, mas não, eu só tenho o bacharelado que eu completei em 1995, então É, eu tenho 45 anos, né? Então imagina, né? Mais de 20 anos atrás que eu me formei do bacharelado em comunicação social. Mas não dá para você fazer uma pesquisa dessa sem, sem recorrer à academia, né? exato. Sem recorrer às fontes que a gente tem. Então, é uma pesquisa artística que se vale dessas várias fontes e desses vários saberes. É fazer essas conexões, né? De que forma você vai usar essas referências, né? Você realmente faz uma pesquisa. Às vezes, o produto final, né, é uma tese de mestrado ou doutorado, no seu caso, é uma instalação, né, uma performance, juntar mistura de materiais ou de fazer nesse processo que você falou dessa trilogia. Uhum. Certo. É isso mesmo. Aqui também tem o pessoal falando que gostou muito das suas referências, né, que você colocou, que você é uma pesquisadora incrível, né, que estava amando a bibliografia. O pessoal às vezes põe uns nomes assim que não dá, é, é, que não dá para identificar quem que está exatamente escrevendo. A Nívia Uchoa, perdi qual é o mesmo filme, é o filme da sua instalação, né? Acho que ela entrou Então, agora. tem todos esses trabalhos, eles têm vídeo, né? Filmes. É interessante isso, porque como eu realmente quero que eles não fiquem presos, né, em instituições de arte, ainda mais num momento como esse agora, né? Quem é que vai no museu? Quem é que vai numa instituição? Como é que a gente vai fazer a difusão desses trabalhos? É uma coisa assim, acesso à cultura é uma coisa assim que eu sempre fico buscando novas formas, né? Que meu trabalho seja conhecido, que ele seja visto. Então, o Filha Natural tem esse vídeo, né? Que, como eu falei, ele foi apresentado no MASP. E o outro trabalho, que é o Outros Fundamentos, é também muito interessante falar que ele foi selecionado para o Festival Internacional de Cinema de Berlim, para a Berlinale, e um outro filme muito, muito, muito importante, que agora está disponível online, que é o Vaga Carne, que é da Grace Passou e do Ricardo Alves Júnior. Esses dois filmes eles passaram juntos no Festival de Berlim e eu achei que a curadoria foi super acertada, porque realmente eles são muito diferentes, mas eles estão conversando, falando sobre coisas em Sim. comum. Um outro vídeo, né, que é o Ponte sobre Abismos, também é bem interessante que ele tem 3 telas, né? Eu pensei como uma videoinstalação, ou seja, essas imagens elas ocupam um espaço, né? Agora a gente está vendo aí um pouquinho, mas também já foi exibido em sala de cinema,
com as 3 telas juntas, assim. E eu achei o máximo que também perceberam que esse filme pudesse passar no cinema como um curta-metragem. E eu tenho liberado e tenho aceito todos os convites também de festivais de cinema, porque, na verdade, eu venho do cinema, eu trabalhei como continuista durante 15 anos em filmes, né, longa-metragens, e séries e coisas assim. Então, eu venho desse mundo de um cinema mais, né, como dizer assim, Comercial. industrial, né? É Você tem isso. uma equipe com centenas de pessoas, etc. E quando eu parti para fazer meus próprios filmes, eu acabei meio que fazendo tudo, né? Tipo, toda a fotografia, a montagem, a concepção da trilha sonora, tudo, praticamente. Não porque eu queira fazer sozinha, mas eu, eu, eu já tinha essa técnica, eu já sabia como fazer. Eu Sim. queria fazer do meu jeito, e com esses orçamentos super restritos, né? Que são orçamentos de artes visuais, não são orçamentos normalmente de filmes, nem de curta-metragens. Então eu tive que fazer nesses termos, né? Em termos restritivos e tendo que ocupar todas essas funções. Então também é uma coisa interessante de falar que não é que eu acredite na precariedade, não, tem que fazer de qualquer jeito, ou que a gente sozinho pode fazer tudo. Não, não, não acho isso. Mas às vezes a gente tem que fazer com o que a gente tem, Com os né? recursos Com que as tem, né? habilidades. Com as É, habilidades que a gente tem, e às vezes não dá para esperar. é. Não dá para esperar você ter aquele orçamento, não dá para esperar você ter a sua equipe, aquela pessoa que vai fotografar para você, que vai editar, que vai fazer a trilha. Às vezes não dá para esperar. E a gente precisa fazer, a gente precisa falar. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, eu deixo essa dica, assim, né, para as pessoas, para não desistirem dos seus projetos, né? Para mim, demorou muito, de fato, demorou muito. Eu só consegui ter uma produção mais consistente de 2016 para cá. Então, não tem muito tempo, mas também quando eu comecei a fazer, quando eu tive financiamento para fazer, parece que veio tudo de uma vez também, né? Está na sequência, né, das aprovações, dos projetos. Está continuando, você está como continuista nos projetos. Pois é. Teve realmente uma sequência que me manteve e que está me mantendo até hoje, né, sendo artista visual em tempo integral, que é uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer antes, né? E vamos ver como é que vai ser nos próximos meses e anos, né? Com esse cenário totalmente outro agora. E a gente tendo que se adaptar a ele, nem sei como, não me perguntem porque eu não sei como é que vai ser. Mas Ne- eu realmente queria deixar assim, esse recado para as pessoas realmente não desistirem assim, de expressão uma expressão do seu modo de vida, do seu modo de pensar e fazendo com o que dá, com o que tem para fazer. O Ponto sobre Abismo, ele fala um pouco da contranarrativa da família, né? Do que é feito, do que é falado na família brasileira, né? Também trabalha com vídeo instalação, com tecido. A gente está vendo aqui, a gente está vendo, né, instalações, os vídeos, e talvez a gente tenha mais uns 3 minutos antes de começar a fazer a finalização. Você poderia contar essa foto, a história dessa foto, que é muito interessante também?
A história dessa foto realmente ela é muito, muito importante para mim. Ela teve na exposição Histórias Afro-Atlânticas. No caso, estava no. Eu devo a minha participação a essa exposição ao Hélio Menezes. O Hélio é um parceiro muito, muito, muito importante. Ele sobre o meu ter aprofundado, tem pesquisado, a gente tem se falado muito, inclusive por conta do prêmio Marco Antônio Vilaça. Esse prêmio, ele, além de ter uma premiação em dinheiro, que é muito, muito, muito importante, eles também fazem um catálogo e tem um acompanhamento de um curador. E no caso, é óbvio que eu escolhi o Hélio para fazer esse acompanhamento. E então a gente tem se aprofundado muito em muitas conversas e coisas muito coisas profundas têm saído dessa parceria. Eu convido as pessoas a irem no meu site. Tem uma seção de textos e tem um texto belíssimo do Hélio que ele fez pro trabalho da Bolsa Zoom, para o Jogo da Memória. Eu convido a todos a buscarem esse texto no meu site, que é um trabalho novo, né? Um trabalho que eu terminei no final do ano passado. Mas sobre essa foto, ela foi tirada em Serra Leoa. Eu fui a Serra Leoa em 2017 por conta do financiamento que eu recebi do Rumos, Hotel Cultural. O Ponte sobre Abismos, ele tinha 4 etapas. E essa era a última etapa. A etapa que eu iria para o continente africano. E quando eu fiz o projeto, eu não sabia Angola, porque pela pesquisa, né, de história do Sudeste brasileiro, de onde veio a maioria das pessoas, né, a origem desses africanos, certamente é a África Central. Então, eu coloquei Angola quando eu fiz o projeto e eu mandei para o Rumos. Mas quando eu comecei a fazer a pesquisa, na época estava um papo de testes de DNA, que se as pessoas fizessem esse teste, que o teste dizia de qual lugar e tal. Eu não tinha pesquisado muito a respeito do rigor científico desse teste, então tinha uma linha no orçamento que dizia que eu ia fazer o tal do teste, entendeu? E eu não sabia que ele era meio fake. Ah, ele Detalhe, é? não sabia. Esse teste aí não é muito... Mas bom, era para fazer. Daí tava lá, eu falei, nossa, que coisa incrível, né? Vou fazer esse teste. E aí fiz o tal do teste e nesse teste saiu esse resultado totalmente surpreendente de Serra Leoa. Não vieram pessoas de Serra Leoa para o Brasil, sim. Tem os navios. Se você olha lá no Slave Voyages, né, que é um site da Universidade de Emory, você consegue localizar os navios, né, de Serra Leoa que vieram para o Brasil, mas não são muitos. Então eu comecei a desconfiar desse resultado. Mas era um resultado tão diferente que eu falei, nossa, eu acho que eu vou para esse lugar, né? Serra Leoa, porque É. quem é que vai, né? Um lugar que teve 10 anos de guerra civil, depois 2 anos de ebola. Então, assim, era uma coisa assim que eu nunca imaginaria. E daí eu fui. E lá eu encontrei esse chefe, Mende, né? Que é dessa etnia Mende, que era do resultado do teste. E quando eu encontrei com ele, ele não me deu muita bola, não.
Na verdade, ele me olhou assim, falou, ah, mais uma apareceu aqui, né? Vai saber, essa branca, essa estrangeira apareceu aqui, quem é essa pessoa? Turista. E daí eu expliquei para ele que eu tinha feito um teste de DNA. Ele começou a ficar mais interessado, né? Nossa, uma coisa científica. E aí eu mostrei a foto da Mariana, que é essa foto que tá aí, que é a foto da minha bisavó. Aí ele olhou assim, falou assim: Nossa, é a cara da minha mãe. E aí ele foi lá dentro e pegou essa foto, né, que ele tá segurando, é a foto da mãe dele. E agora não dá para ver muitos detalhes, mas agora quando eu olho, eu realmente acho muito parecido. Tanto ele, né, quanto a minha bisavó Mariana e a mãe dele, né? Eu acho esse triângulo, assim, eu realmente consigo ver, sabe? Uma semelhança física entre essas pessoas. E aí, finalmente, né, ele me disse: Você é uma de nós, Nossa, bem-vinda de volta. lindo. Bom, linda história. Já tinha ouvido e acho que era importante você compartilhar e essas buscas, ressignificar essas memórias, né, essa sua ancestralidade negra. Queria agradecer muito a sua participação. A gente já está nos minutos finais aqui. Que você deixasse alguma última consideração, alguma última reflexão. É uma reflexão, né, para me despedir Sim. desse momento difícil que a gente está passando. E é uma mensagem de, de esperança, porque é a única coisa que a gente ainda pode ter para lutar contra isso. São agentes muito, muito fortes que estão querendo acabar com a cultura, com a arte, sabe? É assim, é um ataque extremamente violento, Frontal, extremamente, né? extremamente sem máscaras, né? É uma coisa assim direta. E como é que a gente Descarado, vai né? resistir a isso descarado, de ódio? Ao que a gente é um ódio a si, né? É um ódio. Pode Então, ter. é a mensagem que eu queria de que a gente precisa de processos coletivos, né? A gente precisa de processos coletivos para se manter, para se sustentar. E na cultura, né, nas nossas culturas afro-brasileiras, foi assim que eles resistiram. A gente tem a É, roda de capoeira, a gente tem a roda de samba, a gente tem as escolas de samba. A escola de samba não é chamada escola à toa. São conjuntos de sociabilidade, conjuntos de resistência, né? Para que a gente pudesse sobreviver. Então, a gente, olhando para o que os nossos antepassados fizeram, a gente pode sentir essa, essa estratégia de luta para a gente continuar seguindo nesse país, mesmo desse jeito. lindo. Né, desse abismo político, desse abismo dessa pandemia, mas eu acredito nessa, por isso que a gente incentivou de fazer muito essas conversas para se alimentar, para se inspirar, para ouvir e compartilhar, né? Então, queria agradecer a sua participação, Aline, foi ótimo estar falando com você e ótimo sempre os contatos
que a gente tem a possibilidade de fazer, né, com você, com outros artistas, né, para antes e depois desses encontros, né? Eu queria dar boa noite a todas e a todos e espero vocês nas próximas. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, obrigado a Tchau. todos, todas. Tchau.